Meus amigos, nosso propósito é apresentar as estratégias necessárias para o Brasil lidar com as consequências negativas resultantes das ações do governo Donald Trump dos Estados Unidos. Como é do conhecimento de todos que assistiram o nosso vídeo anterior, a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos produzirá gigantescos impactos econômicos nos Estados Unidos, sobre a democracia americana, sobre o setor de energia e meio ambiente dos Estados Unidos e do mundo, e também sobre a geopolítica mundial. Haverá impactos também na esfera mundial com a administração Trump, que buscará fortalecer seus aliados de extrema-direita no mundo. Comprometerá o comércio internacional com sua política restritiva às importações, contribuindo para a recessão econômica mundial, dado o peso da economia norte-americana. Agravará a mudança climática global com sua política energética de uso prioritário de combustíveis fósseis e incrementará a guerra comercial com a China e os conflitos internacionais em sua tentativa de impedir a ascensão da China como potência hegemônica do planeta em meados do século XXI. O governo do Brasil terá que lidar com a possibilidade de interferência do governo Trump sobre os assuntos internos do Brasil, como já aconteceu no passado em diversas oportunidades, inclusive interferência do governo norte-americano no golpe de Estado de 1964, que resultou na implantação de uma ditadura militar de 21 anos, que durou 21 anos. Então, o governo do Brasil terá que lidar com a possibilidade de interferência do governo Trump sobre os assuntos internos do Brasil, inclusive com o fortalecimento da extrema-direita do país, em especial nas eleições majoritárias de 2026, e interferência também na esfera econômica, com restrições às exportações do Brasil, para comprometer o desempenho econômico do Brasil em detrimento do governo Lula. Diante desses fatos, o que nós pretendemos apresentar é o que o governo brasileiro deveria fazer para lidar com as ameaças representadas pelo futuro governo Trump. É importante observar que na esfera da democracia, Trump representa ameaça, não apenas para a democracia americana e o Estado de Direito dos Estados Unidos, mas também para todo mundo, com a perspectiva de que ele use o poder dos Estados Unidos para intervir nos assuntos internos de determinados países, visando ampliar os interesses dos Estados Unidos e expandir a extrema-direita no mundo. Não há dúvidas sobre os instintos autoritários de Trump. Ele já demonstrou isso no seu mandato anterior de presidente dos Estados Unidos. Trump será um perigo, não apenas para o Estado de Direito nos Estados Unidos, mas também com a possibilidade de ele usar todo o poderio do governo norte-americano no avanço da extrema-direita no mundo e particularmente no Brasil. Na esfera econômica, Trump propôs aumentar muito as tarifas de importações, promover muito maior aumento nas tarifas de importações. Estas medidas gerarão estagflação nos Estados Unidos, ou seja, inflação, aumento da inflação, das taxas de inflação, com estagnação econômica, e recessão na economia mundial, dado o peso que representa a economia dos Estados Unidos na economia mundial. Trump propôs realizar a deportação em massa de imigrantes ilegais, de 12 milhões de moradores deste país, que provocará escassez de mão de obra
e consequente aumento do custo de vida. Consequente aumento também do custo da mão de obra nos Estados Unidos, que é inflacionária. A escassez de mão de obra em indústrias que dependem de mão de obra imigrantes, como na agricultura dos Estados Unidos, na construção civil dos Estados Unidos e em matadouros dos Estados Unidos, entre outros setores, também seria inflacionária. Tudo isto contribuiria para a ocorrência de uma recessão nos Estados Unidos e de recessão global, com a queda no comércio internacional que impactará negativamente sobre as exportações brasileiras. Na esfera da energia e do meio ambiente, as empresas de petróleo e gás natural serão as principais beneficiárias da política energética do governo Trump. As tecnologias de energia limpa deixarão de ser prioridades e tanto Trump quanto o seu partido, o Partido Republicano, não estarão inclinados a assinar quaisquer iniciativas internacionais significativas no combate às mudanças climáticas globais, como é o caso do Acordo de Paris, Acordo do Clima de Paris. Trump prometeu repetidamente acabar com um conjunto de políticas do governo Biden, que incentivam o uso das energias renováveis nos Estados Unidos. Isso sinaliza uma mudança brusca nas políticas do presidente Joe Biden, que restringem a extração de combustíveis fósseis em terras e águas públicas dos Estados Unidos. O governo Biden também impôs uma regulamentação que impede a perfuração em mais da metade da Reserva Nacional de Petróleo no Alasca. Trump deverá instruir seu Departamento do Interior a revisar todas essas políticas imediatamente, as políticas de Biden, para a questão do meio ambiente. A consequência disto tudo será o agravamento da mudança climática global. Haja vista que os Estados Unidos é o segundo maior poluidor do planeta. Na esfera da geopolítica, a velha ordem mundial no Novo Mundo será uma temporada aberta para valentões como Trump. Nós já temos valentões atuais, como é o caso do Netanyahu em Israel, no tratamento que ele está dando à população palestina da faixa de Gaza, que foi quase que totalmente destruída, a infraestrutura da faixa de Gaza, com mais de 40 mil mortes de civis. Então, nós já temos muitos valentões hoje, como é o caso também do Zelensky na Ucrânia, como também do Putin na Rússia. Teremos mais um novo valentão, que é o Trump. A futura política externa de Trump apresenta riscos alarmantes com a retórica do America First, ou seja, América em primeiro lugar. O governo Trump será capaz de intimidar econômica e militarmente todos os países que representarem obstáculo a seus interesses estratégicos, sem medo das consequências devido à inoperância da ONU. É importante destacar que, além do poder econômico que possui, os Estados Unidos têm 865 bases militares em cerca de 130 países, contando na América Latina e no Caribe com pelo menos 76 bases militares, que são alimentadas pela indústria bélica norte-americana, que é responsável pela produção de 60% de todos os armamentos do mundo. O combate às mudanças climáticas, até o controle de armas, ficarão cada vez mais difíceis durante o governo Trump. Aí nós perguntamos, quais estratégias o Brasil deveria adotar neste contexto, levando em conta tudo isto que apresentamos. Na esfera da democracia, que é a primeira ameaça representada pelo governo Trump. Na esfera da democracia no Brasil, diante do avanço da extrema-direita no mundo, com a vitória de Donald Trump e sua muito provável interferência nos assuntos internos do Brasil, visando o fortalecimento da extrema-direita,
a estratégia correta do Brasil seria a de fazer com que as forças progressistas do país se unam. Esta é uma observação importante que eu gostaria de deixar marcada aqui na nossa apresentação. A necessidade de que as forças progressistas do país se unam e perseverem na construção de uma sólida aliança com forças políticas do centro democrático, visando a construção de uma frente democrática e antifascista no parlamento. As forças progressistas do país não apenas devem atuar no parlamento, precisam também mobilizar a sociedade civil organizada para neutralizar as forças políticas retrógradas, defensoras do neofascismo, que tem Trump como o maior líder mundial, do neofascismo, e também do neoliberalismo. Então nós temos que mobilizar a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, para neutralizar as forças políticas retrógradas, defensoras do neofascismo e do neoliberalismo. Eleger em 2026 um presidente da República progressista, a maioria dos governadores de estado e a maioria parlamentar no Congresso Nacional, de candidatos que estejam comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais do Brasil. É isso que temos que fazer nas eleições de 2026. Eleger um presidente da República progressista, que poderá ser o próprio presidente Lula, ou um outro nome que seja capaz de aglutinar as forças progressistas e o centro democrático, para evitar que a extrema-direita exerça a hegemonia do poder em nosso país. E para que isso aconteça é necessário que, além de eleger um presidente da República progressista, é necessário que a maioria dos governadores sejam progressistas e a maioria parlamentar no Congresso Nacional seja também composta por parlamentares comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais do Brasil. Estas são as condições para evitar que a extrema-direita reconquiste o poder no Brasil. Estas são as condições para o Estado brasileiro abandonar o neoliberalismo que promoveu o desenvolvimento do Brasil em benefício da grande maioria da população brasileira e não apenas dos detentores do capital nacional e internacional, como ocorre atualmente. Na esfera econômica, a estratégia correta do governo brasileiro deveria aprofundar as relações econômicas com a China, principal parceiro comercial do Brasil no mercado internacional, e priorizar o desenvolvimento do mercado interno, com a adoção de medidas voltadas para a reativação da economia brasileira diante do cenário desfavorável representado pela recessão global e pela queda nas exportações brasileiras. A assinatura de 37 acordos comerciais no dia de ontem, 20 de novembro, entre o Brasil e a China, é altamente importante, porque possibilitará reativar a economia brasileira, alavancando o desenvolvimento do mercado interno do Brasil. Este acordo comercial contribuirá para a participação chinesa nos investimentos do governo Lula em obras do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, na construção e reforma das rotas de integração regional na América do Sul, nos aportes em projetos de transição energética e na modernização do Parque Industrial Brasileiro, alicerçando a cooperação entre o Brasil e a China pelos próximos 50 anos em áreas como infraestrutura sustentável, transição energética, inteligência artificial, economia digital, saúde aeroespacial, estabelecendo sinergias entre as estratégias brasileiras de desenvolvimento, como a NIB, a Nova Indústria Brasil, e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o Programa Rotas da Integração Sul-Americana e o Plano de Transformação Ecológica e a Iniciativa Cinturão e a Nova Rota da Seda. Além dessas iniciativas, é preciso também
fortalecer o papel do Estado brasileiro para capacitá-lo a reativar a economia brasileira, com o abandono do modelo econômico neoliberal, implantado em 1990, e o abandono das políticas de privatizações, do teto de gastos e da independência do Banco Central. O modelo neoliberal terá que ser substituído de imediato pelo modelo nacional desenvolvimentista, ajustado aos novos tempos, com ativa participação do Estado no planejamento econômico, como ocorreu no período de 1930 a 1980, quando o Brasil alcançou seu maior desenvolvimento econômico e social ao longo da história. Então precisamos, no plano da economia, implementar essas ações. Em síntese, no plano da economia, devemos aprofundar as relações econômicas com a China e desenvolver o mercado interno. Diante das dificuldades que se tem de colocação de produtos brasileiros no mercado internacional, diante da recessão global que se anuncia devido às políticas econômicas adotadas pelo governo Trump nos Estados Unidos. Na esfera do meio ambiente e combate à mudança climática, o governo do Brasil deveria adotar estratégias que contribuam para a sustentabilidade dos setores industrial e agropecuário, da Amazônia, das cidades e dos setores de energia e transportes. Estabelecer para as indústrias metas de sustentabilidade ambiental relacionadas com o uso racional de recursos naturais renováveis, não poluição ou poluição mínima possível do meio ambiente, o descarte dos resíduos de forma adequada com o uso da logística reversa, a utilização da energia renovável sempre que possível, a reutilização da água ao máximo nos processos industriais e a implementação de uma cultura de desenvolvimento sustentável. São essas as medidas que entendemos fundamentais estabelecer para a sustentabilidade ambiental no setor industrial. Estabelecer para o setor agropecuário metas de sustentabilidade ambiental relacionadas com o abandono do modelo baseado na Revolução Verde e a adoção de um novo modelo a ser desenvolvido em bases ecológicas, que tenha uma visão sistêmica e integrada da produção agropecuária em seu ambiente, mas também com a efetiva redução da excessiva concentração da propriedade da terra em mãos de poucos, através de uma reforma agrária mais democrática possível. Então, para o setor agropecuário, nossa visão é esta: abandonar o modelo baseado na Revolução Verde, que preside as ações, sobretudo do agronegócio, e adotar uma visão sistêmica integrada na produção agropecuária em seu ambiente. E, além disso, a reforma agrária, para reduzir a excessiva concentração da propriedade em mão de poucos. Quanto às cidades brasileiras, é preciso estabelecer metas de sustentabilidade ambiental para assegurar o direito da população à terra urbana, moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a atual e futuras gerações. E o direito da população a decidir sobre o destino de suas cidades. Além dessas medidas, é importante preparar as cidades para enfrentar eventos climáticos extremos, porque todas as cidades brasileiras, como em boa parte do mundo, não estão suficientemente preparadas para enfrentar os eventos climáticos extremos que já estão acontecendo em várias partes do mundo. Então é importante que as cidades estejam preparadas e sejam capazes de enfrentar esses eventos climáticos extremos. Com relação à questão da energia, a área da energia, estabelecer para o setor de energia metas de sustentabilidade ambiental, que substituam os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, que representa 80% da matriz energética brasileira.
substituindo esses combustíveis fósseis por fontes de energia limpa e renovável, para evitar a mudança climática catastrófica global, bem como adotar medidas de eficiência energética ou de economia de energia para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Estabelecer para o setor de transportes, por sua vez, sustentabilidade ambiental, adotando como prioridade a realização de investimentos na expansão de ferrovias e de hidrovias para o transporte de cargas a longa distância, sobretudo, como prioridade a realização de investimentos na expansão de ferrovias e de hidrovias, repito, porque os trens e os navios são os meios de transporte que menos emitem gases do efeito estufa. E abandonar a expansão do sistema de transporte rodoviário, que representa praticamente 80% de toda a carga transportada em nosso país. Na esfera geopolítica mundial, o governo do Brasil não deveria se aliar a nenhuma das grandes potências em conflito, em confronto, digo melhor, como é o caso dos Estados Unidos e China. E sim manter boas relações com todas elas, para evitar que o Brasil seja palco de confrontos militares danosos ao nosso país e à população brasileira. E, sobretudo, defender o fim do inoperante Conselho de Segurança da ONU e a formação de uma nova governança mundial, a ser constituída, composta pela ONU, que se constituiria como governo mundial, a Assembleia Geral da ONU como Parlamento Mundial, e o TPI, o Tribunal Penal Internacional de Haia, como Corte Suprema Mundial. O poder mundial deveria estar concentrado na Assembleia Geral da ONU e não no Conselho de Segurança. Repito, o poder mundial deveria estar concentrado na Assembleia Geral da ONU, que operaria como Parlamento Mundial, cujas decisões deveriam ser respeitadas por todos os países do mundo. Quem deveria decidir sobre o que fazer em termos de mediação dos conflitos internacionais deveria ser a Assembleia Geral da ONU e não o Conselho de Segurança. O governo mundial, com a ONU reestruturada, teriam seus membros eleitos democraticamente pelo Parlamento Mundial, que teriam todos os países nele representados e eleitos pelos cidadãos de cada país. E os membros da Corte Suprema teriam mandato por tempo determinado e seriam indicados pelo governo mundial e aprovados pelo Parlamento Mundial. Repito, acho que é importante repetir o que estamos falando. O poder mundial deveria estar concentrado na Assembleia Geral da ONU e não no Conselho de Segurança. Que a Assembleia Geral da ONU se constituiria no Parlamento Mundial, onde as decisões seriam tomadas por todos os países do mundo e não apenas por 5 grandes potências, como ocorre no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem poder de veto. O governo mundial, por sua vez, teriam seus membros eleitos democraticamente pelo Parlamento Mundial. Que elegeria o governo mundial seriam os representantes dos países que compõem o Parlamento Mundial. E esse Parlamento Mundial teriam representantes dos países que seriam eleitos pelos cidadãos de cada país para cumprir um mandato por tempo determinado. E os membros da Corte Suprema, por sua vez, teriam mandato também por tempo determinado e seriam indicados pelo governo mundial, os nomes seriam indicados pelo governo mundial, seriam levados ao Parlamento Mundial, que aprovaria os nomes deles. Em outras palavras, todo o poder para o Parlamento Mundial, ou seja, para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Só assim, meus amigos, seria possível acabar com o caos da economia mundial. Assegurar que a civilização se sobreponha à barbárie dominante atualmente no mundo e fazer com que as leis internacionais sejam respeitadas.
que não acontece no momento. O combate à mudança climática global seja eficaz. A democracia possa se afirmar em todos os países do mundo e um mundo de paz, progresso e felicidade possa ser construído em benefício de toda a humanidade. O governo do Brasil só deveria se alinhar com a China do ponto de vista geopolítico. Observe que logo no início nós chamamos a atenção para a necessidade do Brasil adotar uma postura de equidistância em relação aos confrontos entre as grandes potências. Mas na hipótese de que haja avanço das hostilidades do governo Trump com sua interferência negativa nos assuntos internos do Brasil, seja na área política, seja na área econômica, o governo do Brasil deveria se alinhar com a China do ponto de vista geopolítico. Haja vista que a China seria merecedora de confiança no relacionamento que está sendo construído há muitos anos no Brasil e que foi aprofundado com os 37 acordos que foram assinados no dia de ontem no Brasil entre o governo Lula e o governo chinês sob a direção de Xi Jinping. Estas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer a respeito desta questão da necessidade de o Brasil implementar estratégias para lidar com as consequências negativas resultantes das ações do governo Donald Trump. É isto exatamente que nós procuramos fazer. Espero que tenha sido clara a nossa apresentação e deixo aqui o meu abraço fraternal para todos.